que vocês eram a turma que mais ligava a câmera, ninguém mais liga a câmera, né? Uma coisa, a metamorfose da turma, né, amostrada. Eu vou falar logo. Antes de você terminar, eu vou falar logo. Eu tenho motivos para não ligar mais a câmera. Ou não tenho? Eu acho que não. A pessoa passa a noite todinha fazendo bullying, a aula todinha fazendo bullying. Eu aí acho eu fico que com a câmera ligada, assim, que palhacinha para os outros. Eu acho que na vida a gente tem que assumir as coisas que a gente faz. Eu acho que assuma! Não é não? Hein, José? A gente tem que assumir, né? Como diz o Big Brother, professor, assumir os BOs. Pois assuma o seu BO também, viu, professor Rafael? Obrigada, Diara, pela lembrança. Assuma o BO, professor Rafael. Rapaz, eu não trabalho com negócio de Big Brothers. Não trabalho. Aquilo ali é muito para a cabecinha. O único BO que eu conheço é boletim de ocorrência mesmo, das polícias. Né? Eu não consigo. Luísa, boa noite, querida. Letícia também. Professor, se eu contar o que foi que aconteceu. Conte. Olha, sei não, viu? Eu me meto em cada um, que só Jesus. Eu tenho que desligar a gravação? Pode seguir com gravação aqui. Não, pode deixar gravando aí. Chegou um cliente com um documento falso para comprar, fazer uma compra. Aí eu fui olhar o documento e disse, esse documento é falso. Esse documento é falso. Aí fui cair na besteira de, ao invés de terminar a história e mandar o homem embora, não. Liguei para um amigo meu da polícia. Ei! Baixou a polícia. Olha isso, esse documento aí é falso. Olha aí, tem alguma questão de roubo, não sei o quê. Olha aí. Professor, quando eu pisquei, tinha uma viatura, 3 policiais disfarçados, um carro todo preto com os vidros pretos para levar o homem. Eu disse, não, gente, calma. Eu não sei vocês, eu senti uma certa ameaça velada aí. Ela que tinha acabado de falar de bullying, aí agora vem... Eu também senti, professor. Não sentiu não, Diara? Eu senti claramente. Tem uns passos aí na polícia. Eu tenho uns amigos polícia. Né? Tem uns passos aí na polícia. E aí, obviamente, a gente agora vai ter que perguntar, e o que era o documento? A CNH do homem, toda falsificada. Mas foi aquela como aquele senhor que foi preso com a CNH de Padre Cícero, vocês viram isso? Que tinha sido preso. Né? Não, ele montou a CNH dele numa CNH de Goiás. Aí eu acho que ele foi tão inocente que acho que ele achava que não ia olhar, né? Mal sabia ele que estava lidando com um profissional, né? A profissional da falsificação. E tudo isso, o bichinho queria comprar o quê? 2 chaveiros? Tu fez... O bichinho queria comprar um carro, nem deu certo. Aluno de direito é um horror, viu, professor? Rapaz, nunca mais o miserável vai nem entrar numa concessionária. Queria comprar um carro, aí lá vem chegando a polícia, viatura, não sei o que. Não, seu filho, peraí, ó, tenha calma. O pobre queria só comprar um carro, era só isso. Nem deu certo. Podia estar matando, podia estar roubando, estava só querendo usar uma CNH falsa para comprar um carro. Não vale nada. Cuida. Né? Tu travou, cuida. Não, travei não, estou aqui. Estou destravadaço. Né? Queridos, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Para mim é sempre uma alegria renovada e imensa quando estou aqui com vocês. Letícia, muito agradecido. Você já deu conta do meu slide azul, né? Uma coisa assim bastante sofisticada mesmo, né? Uma coisa assim de elites, né? Queridos, eu passei para vocês pelo WhatsApp a programação das próximas aulas. Na última aula a gente fez aquele teste, né? Eu agradeço a vocês, é importante, é um esforço que todos nós estamos fazendo para que a prova que a gente vai fazer seja mais tranquila. Todos vocês me deram feedbacks, foi muito importante, os que deram um feedback bom, ruim e tal, passei a maioria deles direto para a coordenação, né? O Franklin me passou uma análise bem precisa, Solon também. Nós hoje vamos ter a apelação, começar hoje, nós vamos terminar na terça-feira que vem, tá? E aí na quinta-feira a gente começa uma revisão, como eu tinha prometido a vocês, eu vou fazer 2 aulas de revisão antes da prova, né? Uma aula, eu vou trazer algumas questões para que a gente possa trabalhar
em cima de exercícios, e na outra aula vai ser uma revisão naqueles termos que eu gosto de fazer, de deixar uma aula reservada para tirar dúvidas de vocês, né? Então, nós vamos ter essas duas aulas de revisão. Vamos ver a apelação hoje, terça-feira, depois, quinta-feira da semana que vem, a gente faz uma aula em cima de algumas questões que eu separei para a gente treinar. Na terça-feira, dia 4, eu vou fazer uma aula de tira dúvidas. Agora, anotem aí, tá certo? No dia 4, na primeira aula de revisão, quinta-feira que vem, eu quero todo mundo presente, porque a gente vai resolver alguns exercícios e etc. Na segunda aula de revisão, que é no dia 4, eu vou fazer, Vitor, aquela aula de tira dúvidas. Então, se você achar que não tem nenhuma dúvida concreta, pode usar esse horário, nem vem para a aula para estudar, reserve esse horário, dia 4, para a prova. A prova vai ser no dia 6, a primeira chamada, e dia 11, a segunda chamada, né? Ela vai ser feita por aquele sistema da prova fácil. A única coisa, eu vou confirmar isso com vocês na próxima semana, porque a coordenação está tomando uma decisão, não tomou ainda, hoje mesmo falei com uma das coordenadoras, que é muito minha amiga, eles estão resolvendo se o link, né, da prova, Rômulo, vai estar no AVA, ou se eles vão permitir, Alcides, que nós, professores, encaminhemos, por exemplo, pelo WhatsApp, diretamente o link, para que você nem precise ir para o AVA, possa acessar diretamente o sistema da prova fácil. Isso a gente já está resolvendo, mas semana que vem eu já vou ter essas respostas para passar a vocês. Então, assim, aquela programação é a programação que nós vamos usar, lembrando que a matéria da prova é atos de comunicação, provas e procedimentos. Toda essa parte que nós vimos de sentenças, nulidades e recursos não cai nessa prova de maio, cai só na prova de junho. Então, a AV2, atos de comunicação, provas e procedimentos. Essa é a matéria da AV2, seguindo aquele programação que a gente já tem lá no Zap Zaps. Quando nós voltarmos, Darlene e Nárdia, da prova, aí nós vamos para as matérias finais. Recurso especial extraordinário, habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal. Finalzinho de maio a gente tem terminado toda a matéria da gente, e aí eu libero vocês. Bom, ficando pendente aí só a prova, mas o importante é que a gente vai ver toda a matéria. Hoje, portanto, a gente vai começar aí vendo a apelação, né? A gente não vai concluí-la hoje, e eu vou fazer uma divisão, Kleber, que é a seguinte: nós vamos estudar hoje as hipóteses de apelação, Josi, que não envolvem, Luísa, a júri. Então, a gente vai ver hoje, Jailson, todas as hipóteses de apelação fora da estrutura do júri. Na terça-feira, né, da semana que vem, aí nós voltamos e concluímos o estudo da apelação, aí sim, já enfrentando todas as questões que envolvam o júri, né, que se materializa a apelação no júri. Então, hoje a gente estuda as hipóteses que não envolvem júri, na terça-feira a gente estuda júri. Depois, repito, entramos nas duas aulas de revisão, depois nas duas aulas da prova, depois a gente volta com o nosso conteúdo, programação normal, e finalzinho de maio, quero estar terminando a matéria, e aí a gente faz uma aulinha de revisão e faz a prova. Se for o caso, até a gente ver se antecipa a prova, a terceira prova, tá? Queridos, muito bem. A apelação, ela é o principal recurso do processo penal. Ela vai ser um recurso previsto desde lá do Código de Processo Penal do Império, lá da década de 1830. Império, é importante destacar, viu, Darlene, para não ter confusão, José, que não é a novela, né? A novela que eu sou absolutamente viciado, fui viciado na primeira vez que passou, já estou viciado nessa reedição dela, né? Por isso, minha querida Luísa, vamos terminar a aula na hora para poder eu ter a tranquilidade
de assistir o meu querido Comendador, né? Ela, na minha categoria, é a segunda melhor novela já feita. Eu estava brincando, Darlene, com a minha coordenadora lá da Faculdade de Araçá, eu dizendo, olha, o que eu gosto mesmo, o que eu sei, meu conhecimento mesmo, é novela. Direito, negócio de dar aula, direito processual penal, doutorado, isso aí é para pagar as contas. O que eu domino mesmo é novela, né? E realmente Império, para mim, foi a segunda melhor novela, só perde, obviamente, né? Aí é absolutamente insuperável, né, Diara, qual foi a The Best of the Best, que foi Avenida Brasil. Avenida Brasil realmente... Darlene, você fez uma boa lembrança, talvez a Império e a Favorita estejam em pé de igualdade, né? A Avenida Brasil é superior a todas elas, mas digamos que dá um empatezinho técnico. A Favorita foi realmente muito boa. Então, vamos logo com esse... Era ótimo, a Flora todo dia matava um. Todo dia a era uma Flora vítima. era, inclusive, Darlene, não sei se você lembra, a Flora, ela era muito politicamente correta, que o pai dela tinha um problema e ela chamava o pai de Trimelique, o pai com mal de Parkinson, e ela, muito politicamente correta, o chamava de Trimelique. Né? Perceba o naipe, né, Mônica, do quanto Flora era uma pessoa boa. Né? Aí eu queria, Luísa e Andiara, eu queria ver se Flora chegasse para comprar carro em algum local, não vou citar nome de concessionária, né? E uma determinada pessoa percebesse que Flora Romulo estaria com a CNH, por exemplo, de Goiás, se ela teria a audácia de ligar para o amigo policial sabendo que Flora é Flora. Aí eu queria ver a coragem. Por quê? Ligava na mesma hora, mas me Professor, escondia no banheiro. direito, a gente espera qualquer coisa, professor. Nem de Flora tem medo. Eu não sei. É um pessoal valente. Franklin, aí meus primos mais velhos relatam também sobre essa novela. Eu não peguei essa fase, minha fase dos Teletubbies para cá, né? Teletubbies e por aí vai. Daí que eu começo a me entender por gente, né? Essa barba é porque eu pinto ela de branco mesmo, mas eu sou da fase Teletubbies e daí para frente. Muito bem, essa besteira toda é só para vocês não dormirem e não desistirem da minha aula. E nós vamos ver a apelação. Ela é um recurso importante, ela é o principal recurso do processo penal, porque ela está destinada a atacar essencialmente as sentenças, ou seja, aquelas decisões que põem fim, que põem termo ali no processo. Repito, ele tem origem no direito imperial, né, nós vamos ter aí ainda no Código de Processo Penal do Império, lá de 1830, a previsão, é decorrente de uma lógica existente no direito romano, chamada apelácio. Se vocês estudarem o direito processual romano, eu tive a oportunidade de estudar isso na minha especialização, é muito interessante porque a gente vai ver uma série de institutos, Kleber, que são de origem romana. A apelácio era o recurso lá no direito processual romano que fazia com que eu tivesse direito a essa revisão, a esse rever das decisões. Não é coincidência, portanto, que tanto no processo civil, Cristiane, como no processo penal, a gente vai usar a mesma expressão que a apelação. Ela serve, em regra, para enfrentar sentenças, para enfrentar decisões de mérito, e a fundamentação, ou seja, as hipóteses de cabimento, elas estão nos artigos 416 e 593. Tá? Hoje nós vamos ver o 416 e parte do 593 e uma parcela do 593, que é aquela que traz a previsão, Vitor, das hipóteses de uso da apelação no júri, fica para a aula que vem. João, uma coisa importantíssima, né, muito importante, Leilinha, para que a gente possa entender da apelação, é que é um recurso que está destinado a enfrentar questões de fato e de direito. Então, aqui, Luísa, a gente vai ter a chance, Luizinha, de estudar na apelação e ver que a apelação tanto faz com que o tribunal se debruce, venha efetivamente a reanalisar, Lorena, questões de fato, se a facada foi da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, se atingiu tal o braço ou tal perna. Todas essas questões, Lara, que são questões fáticas, ainda podem ser discutidas
na apelação. A apelação também pode discutir questões puramente de direito. Então, aqui, Letícia, nós vamos ter a possibilidade de dizer, olha, tribunal, tudo bem, o fato está correto. O juiz de primeiro grau, ele enfrentou o fato adequadamente, mas o direito aplicável àquele fato não está correto. Então, um direito incorreto. Então, eu tanto posso levar ao tribunal questões exclusivamente de direito, como questões de fato. Isso tem uma diferença muito grande, porque quando a gente voltar das provas, o primeiro recurso que nós vamos estudar na retomada depois das provas é o recurso especial e logo depois o recurso extraordinário. E nós vamos ver que esses recursos para tribunais superiores, Rômulo, especial e extraordinário, são recursos que só admitirão a discussão de direito, não admitem a discussão de fato. É um recurso, em regra, de motivação livre. Eu queria entender um pouquinho o que significa dizer um recurso de motivação livre. O recurso de motivação livre é aquele que basta a sucumbência para eu recorrer. O contrário dele é recurso de motivação vinculada, onde eu tenho que ter a sucumbência mais um elemento especial. Então, aqui, Josi, minha companheira de hipertensão, o que nós temos aqui? A ideia de que a motivação livre caracterizará aqueles recursos em que, efetivamente, nós vamos recorrer simplesmente baseado na ideia. Cléber, está chegando. Josi, depois tu abre lá o Vacina Já, que tem que apontar lá o grau de hipertensão, viu? Tem que fazer um ajustezinho fino, se você já não fez isso. Eu até pedi hoje ao meu médico um laudo, uma declaração dele, para que eu possa fazer isso. Pois é, eu já até solicitei lá o meu médico, né? É impressionante nós, com 17 anos, temos que passar por isso. Mas, enfim. Então, veja só, Kleber, o recurso de motivação livre é esse recurso em que a sucumbência, no português direto, Cristine, ter perdido, ou seja, eu não ter recebido aquilo que eu queria, é, por si só, suficiente para que eu possa recorrer. Então, quando eu digo que aquele recurso é um recurso de motivação livre, eu estou dizendo, olha, tribunal, eu perdi, não ganhei, eu queria uma condenação, recebi uma absolvição, ou o contrário, ou eu queria uma pena mais leve, recebi uma pena mais grave. O fato é que eu perdi, eu não recebi o que eu queria. Isso, por si só, apenas a sucumbência, apenas ter perdido, me autoriza a apresentar o recurso. Aqui eu não preciso de mais nada além disso, Jailson. É diferente, é muito diferente, quando a gente trabalha, por exemplo, com os recursos especial, com o recurso extraordinário e com o recurso de apelação no júri, tá bem aqui, ó, em que eu não tenho esses recursos como recursos de motivação livre. São recursos que vão exigir, além da sucumbência, mais alguma coisa. O que significa isso, Andiara? Quando a gente fala de recurso especial, quando a gente fala de recurso extraordinário, e quando a gente fala da apelação da aula que vem, a apelação no júri, nós vamos ver que nesses casos, nessas circunstâncias, para recorrer, eu preciso ter mais do que a sucumbência. Apenas ter perdido não resolve minha vida. Por exemplo, nós vamos ver que para que eu apresente um recurso extraordinário, eu vou precisar, Vitor, ser sucumbente, né, ter perdido, mais uma ofensa à Constituição Federal. Então, para que eu apresente um recurso para o STF, preciso dizer, olha, STF, eu perdi, e, ademais, além disso, fora ter perdido, houve uma ofensa à Constituição. Quando esse recurso exige algo a mais, exige mais do que apenas a sucumbência, nós o rotulamos, Mônica, de recurso de motivação vinculada.
Então, aqui, Tainá, se eu tiver usando para recorrer só o fato de ser perdido, recurso de motivação livre. Se eu precisar de mais alguma coisa, minha queridíssima Misaele criminalista, eu vou precisar ter um requisito a mais, chamam de recurso de motivação vinculada. Tá? Essa é a estrutura que eu quero que vocês tenham. Em relação à apelação, nosso recurso da noite, a regra é que ele é um recurso de motivação livre. As hipóteses de uso da apelação que nós vamos ver hoje são hipóteses de uso de apelação como motivação livre. A apelação da próxima aula, Vitor, que é a apelação lá do âmbito do júri, aí já será uma apelação exclusivamente derivada com um requisito a mais, que a gente vai chamar de motivação motivação vinculada. Os efeitos são bem variados, tá? Os efeitos são bem variados, a gente vai ver à medida que a gente for avançando em cada um deles. Eu vou começar logo, diferentemente do que a gente viu na aula passada, na quinta-feira da semana passada. O procedimento. O procedimento ele é muito mais simples, ele é bem mais simples em relação ao procedimento do recurso em sentido estrito. Por quê? Porque lá no rese e no agravo de execução, que nós vimos na aula passada, na quinta-feira passada, nós vimos que ele possui o chamado efeito regressivo. É o que a gente costuma chamar como juízo de retratação. Então, o que eu tenho ali? No recurso em sentido estrito e no agravo de execução, vocês devem se lembrar que antes do juiz decidir, Misael, se vai mandar para o tribunal ou não, ele tem a oportunidade, ele tem a chance de se retratar. Então, o juiz terá a chance de se retratar e só vai enviar para o tribunal aquele recurso se e somente se ele perceber que houve aí a retratação. Então, a retratação representa, né, dentro dessa estrutura, a possibilidade dada, repito, no recurso em sentido estrito e no agravo de execução, do juiz se retratar, alterando, modificando aquela decisão. Esse efeito regressivo não existe, não ocorre, não há na apelação. Então, na apelação, Kleber, quando o juiz decide esta decisão aqui, que a gente vai dizer que ela é apelável, eu não tenho mais como voltar atrás, tá bom? Então, quando o juiz ele decidir, ele exauriu, esgotou completamente, integralmente, toda a carga que ele tinha ali de decisão. Ele não pode mais voltar atrás em relação a isso. Então, o rito é um rito muito mais simples, né? Eu tenho a petição de recurso aqui em 5 dias. Então, quando eu sou intimado da decisão, eu tenho 5 dias, Josi, para dizer estou apelando, né? Se a parte apelar, Diara, ela vai ter um outro prazo, que é um prazo de 8 dias, para apresentar as razões. Então, aqui, Marília, ele teve 5 dias para recorrer, 8 dias para apresentar as razões. E a outra parte vai ter 8 dias para contra-razões. Certo? Essa é a estrutura que a gente vai ter aqui. Uma coisa muito importante, Paula, a regra, o padrão, é que a petição de apelação, as razões e as contra-razões, a petição de recurso, as razões e as contra-razões, todas três são protocoladas, são apresentadas no juízo de primeiro grau. Então, a regra aqui, Márcio, é que eu vou apresentar no primeiro grau a petição de recurso, as razões, Luísa, e a outra parte vai apresentar as contra-razões. O juiz pega tudo isso, manda para o tribunal, e aí o tribunal que resolva, julgue aquele recurso, mantendo ou desfazendo da decisão. Até aqui tá ok? Tá tranquilo esse ritmo? Estão me acompanhando? Tá beleza? Tem alguém vivo ainda aí? Tem.
Agora eu já estou sabendo porque vocês não estão ligando a câmera, porque não tem mais ninguém aí, né? Em regra, Luísa, é só para sentença. Em regra, ela é feita para sentença, tá? A gente vai ver daqui a pouco, Luizinha, aqui, em algumas situações, pode até ser uma sentença sem mérito, mas em regra ela é feita para sentença. Então, a regra qual é? Apresenta a apelação no primeiro grau, apresenta tenha nervo, né? Tenha nervo, apresenta as razões no primeiro grau, apresenta as contrarrazões no primeiro grau. Acontece que o artigo 600, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, na altura do campeonato, João, realmente eu entendo, né? Já está só o resto, está só o serviço de emergência do cérebro, mas está pertinho, está perto de acabar, se Deus quiser. O que nós temos aqui? O artigo 600, parágrafo 4º, diz o seguinte, Kleber, diz que quem recorre pode optar, é uma faculdade, é uma liberalidade daquele que recorre. E se ele quiser, ao recorrer, ele pode dizer, olha, juiz, preste atenção, eu deveria apresentar as razões aqui para o senhor, mas eu não vou apresentar. Eu vou apresentar essas razões no tribunal. Então, o artigo 600, parágrafo 4º, faculta, permite, né, que a gente tenha o direito de dizer, juiz, eu estou apelando, está aqui, eu estou protocolando aqui para o senhor a minha apelação, estou dizendo aqui que eu estou apelando, não aceito essa sua decisão, mas é o seguinte, a regra é que eu apresentaria para o senhor aqui no primeiro grau as razões e a outra parte apresentaria as contrarrazões, mas eu não quero isso. Eu quero que o senhor mande logo essa apelação para o tribunal e lá no tribunal o desembargador vai me intimar para que eu, em 8 dias, apresente as razões, para que a outra parte, em 8 dias, apresente as contrarrazões. Então, isso aqui, ela é uma escolha feita por quem apela, e a razão de ser disso é simples, Mônica. Como não há efeito regressivo, tanto faz as razões serem apresentadas no primeiro grau quanto no segundo. A vantagem, Josi, é que o prazo continua sempre sendo o mesmo, prazo de 8 dias. Mas um prazo de 8 dias aqui, que eu vou apresentar no primeiro grau, Kleber, vai começar antes, né? Porque se eu escolho apresentar as razões diretamente no tribunal, o juiz vai mandar essa apelação para o tribunal, vai ser distribuído para um dos desembargadores, ele vai me dar vai por despacho me intimar, aí só dessa intimação é que vai começar a contar o prazo de 8 dias. Então acaba na prática você ganhando aí um prazo um pouquinho maior. Mas veja que o procedimento da apelação é muito mais simples do que a do rese, porque como não tem aquela história do efeito regressivo, da possibilidade da retratação, aqui apresenta o recurso, o juiz pega, manda para o tribunal e encerra a parada. Tá bom? Josi, também tenho, né? Vai chegando perto do final, muita coisa ainda tem pendência aí. Muito bem. Vamos ver agora as hipóteses de cabimento. Vamos conhecer as hipóteses de cabimento. Tá? Vou trabalhar aqui com as hipóteses de cabimento. Elas estão materializadas em 2 artigos. Então, para que eu saiba se posso utilizar a apelação, eu vou ter que trabalhar sempre, Luísa querida, em 2 artigos. Eu vou lá no 416 e vou no 593. Esses 2 artigos concentram, Franklin, todas as hipóteses de apelação, 416 e o 593. Então, só dá para apelar, João, se eu tiver em um desses artigos. O 416, ele está inserido dentro do contexto, Caio, do procedimento do júri, ele diz respeito ao procedimento do júri. Se vocês se recordam, quando nós estudamos o procedimento do júri, a gente entendeu que no final da primeira fase, o juiz pode tomar uma daquelas 4 decisões, né? Pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária. Eu não quero mais lembrar, até porque vai cair na nossa prova agora, então
Vamos fazer logo a revisãozinha. O que é a pronúncia? É uma decisão interlocutória na qual o juiz diz, olha, eu acho que há comprovação de materialidade, há indício de autoria, portanto, eu vou mandar o réu para o júri. Então, a decisão de pronúncia, ela é uma decisão muito importante, porque a decisão, Emerson, que inicia a segunda fase do júri, né? Quando eu pronuncio, eu estou dizendo, olha, você vai ser julgado pelos jurados. A casa caiu, né? The house down para tu. House down, vai encontrar com os jurados. Tá? Na impronúncia, nós temos uma sentença. A impronúncia, ela é uma sentença, mas ela é uma sentença que... Aqui, Luiz, eu volto àquela tua pergunta. Ela é uma sentença. Só que ela está dizendo o seguinte, olha, eu não tenho aqui comprovação de materialidade ou eu não tenho indício de autoria. Lembra que a sentença, eu expliquei isso para vocês, lança o processo numa espécie de limbo. Por quê? Eu estou acabando com o processo acaba, morreu. Agora, a coisa julgada na impronúncia, ela é meramente formal, né? O que é que isso significa? Significa dizer que o processo acabou, eu não sou mais réu, não estou respondendo mais a processo, porém, né, enquanto não ocorrer a extinção de punibilidade, em surgindo novas provas, eu posso ter um novo processo. Então, a pronúncia, o processo segue no procedimento do júri, termina lá com a sessão de julgamento. Na impronúncia, o processo acaba, né, mas acaba sem mérito, né, acaba apenas do ponto de vista formal. Na desclassificação, que é o terceiro caminho que o juiz ele pode seguir, ela nada mais é do que uma decisão de incompetência, ela não diz nada além disso. Na desclassificação, que o juiz está dizendo, olha, eu não sou competente. Não tem crime doloso contra a vida aqui. Vou mandar lá para o juízo penal comum. E tenho a última delas, que é a absolvição sumária, né? A absolvição sumária, que encerra o processo, porque eu reconheço uma daquelas hipóteses lá do artigo 415. A absolvição sumária é absolvição, o processo acaba, há mérito. Né? Eu vou absolver sumariamente quando eu reconheço que não há, que há prova de que o fato não existiu, de que você não colaborou para ele, o estudante de ilicitude, ou seja, aquelas hipóteses lá do 415. O que está nos dizendo aqui, portanto, o 416? Ele está dizendo o seguinte, contra a sentença de impronúncia ou a sentença de absolvição sumária, tudo isso no âmbito do júri, Franklin, caberá a apelação. Isso aqui foi uma mudança muito interessante, vinda em 2008. Até 2008, né, até o momento ali da reforma processual de 2008, todas essas decisões aqui, pronúncia, impronúncia, desclassificação e absolvição sumária, essas 4 decisões que o juiz pode tomar no final da primeira fase, elas eram recorridas pelo recurso em sentido estrito. Então, até 2008, Kleber, tudo estava lá no 581. O que foi que fez o legislador em relação a essas 4 decisões? Deixou no recurso em sentido estrito a pronúncia e deixou a desclassificação. Ele deixa a pronúncia e deixa a desclassificação. Por quê? Porque são as decisões, Josi, interlocutórias. E ele trouxe para o guarda-chuvas da apelação as 2 sentenças. Sentença de impronúncia, sentença de absolvição sumária. Reforçando, Luiz, aquela sua pergunta. A gente sabe que no caso da impronúncia, nós temos uma sentença muito rara, muito atípica, né? Muito imprópria no processo penal, porque ela é uma sentença que não enfrenta mérito. Isso é raro no processo penal. Mas é uma sentença, ela encerra o processo. Então, o que a gente tem? Todas as decisões do final da primeira fase do júri são recorridas, ou são recorríveis, melhor dizendo. 2 delas pelo recurso em sentido estrito, 2 delas
pelo recurso de apelação. Tá? Até aqui está ok? Em relação ao 416, posso avançar? O 593 é o principal artigo que trata, Francisco, das hipóteses de apelação. O 593, Ariadne, tem 3 incisos. Hoje, nós vamos estudar o inciso 1º e o inciso 2º. Na próxima terça-feira, na próxima aula, nós vamos estudar o inciso 3º. Por quê? Porque o inciso 3º trata exclusivamente das hipóteses de apelação oriundas das decisões do tribunal do júri. Então, quando aquele réu andiário é julgado pelos jurados, é julgado lá no âmbito do tribunal do júri, se eu quero apelar daquela decisão, eu tenho que me socorrer do inciso 3º do artigo 593, que traz lá 4 hipóteses. Mas a apelação do júri, ela é muito peculiar, ela tem algumas características muito peculiares em relação aos efeitos, em relação à fundamentação. Então, é por isso que eu separo claramente a apelação não júri, digamos assim, que é o que a gente está vendo hoje, da apelação utilizada nas sentenças lá do júri. Então, o 593 possui 3 incisos. Nós vamos ver hoje os 2 primeiros. E o inciso 3º fica para a aula que vem. Por quê? Veja aqui no inciso 1º, Letícia, nesse espetacular e inominável de tão belo slide, que a gente tem aqui, no inciso 1º, o juiz singular, e no inciso 2º, o tal do juiz singular. Vamos lembrar que no processo penal, quando a gente fala de grau, primeiro grau, de juízo de primeiro grau, nós podemos dividir esse juízo de primeiro grau em 2 espécies. O chamado juiz singular, que também pode chamar de juiz monocrático, e o júri. Juiz de primeiro grau, ele é dividido em 2 espécies. O juiz singular, que é o juiz monocrático, aquele que sozinho toma as decisões, e o júri exclusivo, como vocês muito bem sabem, nós já estudamos aqui mais de uma aula, inclusive, esse semestre, exclusivo lá para os crimes dolosos contra a vida. Então, eu tenho no primeiro grau, no processo penal, decisões tomadas por um juízo singular, é a regra, inclusive, furto, roubo, lesão corporal, homicídio culposo, crimes contra a administração pública, crimes contra a liberdade individual, por aí vai. E tenho, no primeiro grau, a possibilidade de utilização de um juízo colegiado, que é o tribunal do júri. 7 jurados, mais o juiz. Mas a gente sabe que o juízo do júri é exclusivo, específico, para o processamento e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então, quando o Código de Processo Penal, no inciso 1º do 593 e no inciso 2º do 593, fala em juiz singular, ele está se referindo a esse juízo de primeiro grau, que não é o júri. Repito, aquele que tem a competência para processar e julgar crimes não dolosos contra a vida. Lesão corporal, homicídio culposo, furto, estelionato, roubo, e aí todos os outros. Então, essa é a primeira separação que eu quero que vocês tenham aí em mente no 593. Júri, vejam, está aqui no inciso 3º, das decisões do Tribunal do Júri, cena dos próximos capítulos, e no 593, nos 2 primeiros incisos, eu tenho o juiz singular. Então, a gente já sabe de onde vem a sentença que eu vou utilizar a apelação nessas 2 alíneas. Perdão, nesses 2 incisos. Vamos ao primeiro. Aqui uma coisa importante, viu, Ariadne? Eu sei que você gosta de anotar, como eu.
O inciso primeiro é o principal inciso que fundamenta a apelação. O que significa isso? A esmagadora maioria das apelações no Brasil estão fundamentadas no artigo 593, inciso primeiro. De longe, a maioria das apelações estão fundamentadas, baseadas aqui no inciso primeiro, mas de longe mesmo. Tá? E ela fala o quê? Caberá a apelação, né, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. A gente já entendeu aqui o que é juiz singular, a gente já compreendeu. Né? Primeira coisa, essa aqui é a redação original do Código lá de 1940. Quando hoje, em 2021, eu falo para vocês, Kleber, decisão definitiva, automaticamente a gente traduz isso na nossa cachola como decisão transitada em julgado. Mas não é esse o significado que a gente vai ter aqui no inciso primeiro. Quando ele fala em sentença definitiva, ele está falando em sentença que exauriu, que esgotou onde era o primeiro grau. Então, o que ele está querendo me dizer aqui é o seguinte: essa sentença definitiva que ele fala no primeiro grau é aquela sentença que encerrou o processo do primeiro grau. Como se ele dissesse, olha, na hora que acaba o processo do primeiro grau, condenando ou absolvendo, você pode apelar. Você poderia ler o inciso primeiro sem nenhum prejuízo semântico se você tirasse o definitivo. Se você ler aqui, das sentenças de condenação ou absolvição, zero prejuízo semântico. Porque quando o código quer falar de decisão transitada em julgado, quando ele quer falar isso, ele usa a expressão que está lá no artigo 621. Fala em processos findos. É o que ele vai trabalhar para as hipóteses do que nós vamos estudar no futuro, que é a revisão criminal. Então, veja, o mesmo, eu estou falando aqui de dois artigos do mesmo código, Josi. No 593, ele fala de sentença definitiva. No 621, ele fala de processo findo. Quando ele usa a expressão processo findo, lá no 621, aí sim ele está a se referir à decisão transitada em julgado. Por que, Luísa? Porque ele está criando ali a hipótese da revisão criminal, que é uma ação que a gente vai estudar mais à frente, que vai ser utilizada para o enfrentamento de decisões que transitarem em julgado. Tá? Então, primeira coisa é isso. Quando ele fala aqui em definitivo, não vamos dar a carga semântica que nós estamos acostumados a traduzir definitivo como coisa julgada. O inciso segundo, ele é um pouquinho mais complicado. O Fela, que escreveu esse inciso segundo, é que devia estar aqui para explicar isso para vocês. Não está, Josi, eu tenho que explicar. Tá? Porque olha o que o Fela escreve aqui no inciso segundo. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. A gente já conseguiu entender bem o inciso primeiro, Vitor, porque eu simplesmente disse, olha, se a gente tirar o definitivo, o sentido é o mesmo. O que ele está querendo me dizer aqui no inciso primeiro é que caberá a sentença caberá a sentença da condenação ou da absolvição. Né? O que a gente vai ter é efetivamente isso. Né? A possibilidade de utilização da apelação nessas duas hipóteses. Né? Então, quando eu uso nessa situação, eu posso entender, repito, que a sentença vai ser utilizada em relação a isso. Inciso segundo, das decisões definitivas ou com força de definitivas. Primeira coisa, ele nos dá aqui uma dica interessante.
Veja o que ele diz no final, Luísa. Proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. O que é aqui o capítulo anterior? É o reze. Então, o que ele está me informando é, olha, lá no reze, Franklin, existem decisões definitivas ou com força de definitiva, mas se estão lá, usa o reze. Por exemplo, a decisão que declara extinta a punibilidade, nós estudamos isso na quinta-feira passada, é uma decisão que vai ser desafiada pelo reze. Tranquilo. Mas, afinal de contas, como é que a gente vai entender, com base nesse inciso segundo aqui, Rômulo, o que é uma decisão definitiva, o que é uma decisão com força de definitiva? Nós já sabemos que ambas são tomadas pelo juízo de primeiro grau. Mas qual é a diferença? A decisão definitiva, Misael, é aquela que vai enfrentar alguma coisa naquele primeiro grau, vai encerrar um procedimento naquele primeiro grau e não se discute mais o primeiro grau que ela decidir. Ela encerra aquele procedimento e o que está ali decidido acabou. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que o processo penal está correndo. Tem um processo penal aqui efetivamente correndo. Em paralelo a esse processo penal, né, eu tenho um pedido de restituição de coisas apreendidas. Josi, tem um processo penal, e a parte aqui, em paralelo, apresenta aquele procedimento que vocês estudaram no semestre passado, chamado restituição de coisas apreendidas. O juiz, quando decide, né, Rômulo, fica tranquilo, querido, fica tranquilo, vai se cuidar, tá bom? De qualquer maneira, eu estou gravando a aula, amanhã, já, esse finalzinho de aula, esses 5 minutinhos finais aqui, você vê lá no AVA. Se cuide. Então, o que a gente tem aqui? Tá? Nesse procedimento incidental, Andiara, eu não estou discutindo o mérito da condenação, da absolvição. Eu estou simplesmente discutindo se eu vou restituir ou não esse determinado bem. Aquela decisão, Kleber, que diz vou restituir o carro apreendido, ela é uma decisão definitiva. Ela está encerrando esse procedimento, ela encerra esse procedimento, que é um procedimento apenso, paralelo ao procedimento principal, e não vai discutir mais essa questão no primeiro grau. Está discutida, está definida. É definitivo o que ele discutiu aqui. Se alguém não concordar com essa devolução, com essa restituição, que recorra com base da linha no inciso segundo e vá para o tribunal. Isso é um exemplo de decisão definitiva. Ela encerrou o procedimento da restituição de coisas apreendidas e, né, ela já vai encerrar de forma definitiva. Agora, se o juiz Josi nega o teu pedido de restituição, ele está encerrando aquele procedimento incidental, mas aquela matéria é uma matéria que ainda está latente no primeiro grau. Ele pode amanhã voltar a discutir se vai restituir ou não. Então veja a diferença de uma decisão definitiva ou de uma decisão com força de definitiva. Ambas encerrarão um procedimento. Ambas vão colocar um ponto final no procedimento. A diferença, claramente, é se isso que elas decidem representa, né, uma matéria que poderá ser discutida ou não ainda no primeiro grau. Dúvidas? Professor, eu tenho uma dúvida. É como esse da restituição, do exemplo que o senhor deu, é como se fosse uma petição dentro do processo e que esse pedido vai ser analisado ou não? Só não é dentro do processo. Ela vai funcionar em paralelo, exatamente para não baldear, para não confundir o processo principal. Então, o processo principal está correndo aqui para apurar se aquele réu praticou ou não praticou roubo. Aí, durante aquele processo, o juiz ele determinou a apreensão de um carro. O dono daquele carro resolve pedir ao juiz a restituição. O que foi que o código fez? Ele criou um procedimento paralelo ao procedimento principal, apenso ao procedimento principal, que vai discutir só a restituição. Ele não vai discutir se o cara é condenado, se não é...
Ele discute só se dá para restituir agora esse carro ou não. É um procedimento completamente apartado. Por que é uma petição que eu vou apresentar e ele vai gerar esse processo separado? Para que eu não venha a perturbar a marcha do processo principal. Para que eu não venha a dificultar, por exemplo, a marcha do processo principal. Imagina, Ariadne, se naquele processo principal eu julgasse ali dentro vários pedidos de restituição de bens, pedido de incidente de insanidade, pedido de incidente de falsidade, aqueles incidentes que vocês aprenderam no semestre passado. O que o código faz, Franklin? Diz, não, deixa o processo principal aqui apenas para avaliar realmente a responsabilidade criminal e em apenso vai jogando todos esses outros procedimentos. É por isso que esses outros procedimentos, eles são procedimentos que têm uma vida própria. Ele tem um começo, meio e fim próprio. O que eu enfrento nesse procedimento, Ariadne, é só se eu vou devolver ou não aquele carro. É por isso que dessa decisão que eu estou julgando esse procedimento, eu posso classificá-la de decisão definitiva e, consequentemente, apelar com base na apelação aí do inciso 2º. Deu para entender bem a aula? Tá tranquilo? Esse ritmo tá legal? Por quê? O que a gente vai fazer na terça-feira? A gente vai continuar estudando a apelação, só que na terça-feira nós vamos lá para aquele inciso 3º do artigo 593. O procedimento é aquele mesmo procedimento que nós vimos no início da aula, só que ele é exclusivo para a hipótese de apelação no júri. Tá bom? Queridos, um excelente final de semana para vocês. Se cuidem, fiquem bem. Hoje eu não vou fazer chamada, vou fazer só terça-feira. A programação das 2 próximas semanas está lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá bom? A gente se encontra na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um ótimo final de semana. Esses slides já estão no ar, né, professor? Então, já estão lá. Obrigada. Bom final de semana. Nada, querida. Boa noite, professor.